Algo que sempre me chamou muita atenção quando eu era ali uma jovem criança, um jovem adolescente, enfim, foram as animações ou os desenhos animados. Eu sempre tive uma relação muito próxima, de muito carinho com essas animações, com essas produções culturais. Até hoje eu assisto, eu acabo tendo ali uma preferência de vez em quando por assistir um bom desenho animado. Mas eu me peguei pensando por quê, né? O que me chamava, me chama tanta atenção no desenho animado. E um dos desenhos que eu tenho um carinho ali, uma relação realmente afetiva muito forte é o desenho do Pokémon. Eu sempre achei muito interessante, mas algo que sempre me chamou a atenção é que não era a batalha entre os Pokémon que me atraía. O que sempre me deixou muito encantado com o desenho e gostava de ver, inclusive, era as cidades por onde o Ash passava ali com seus amigos, visitando, né, de cidade em cidade. Então, tanto a trilha que levava de uma cidade para outra, em que eles passavam ali por florestas, enfim, por campos, por ver a natureza, até o momento em que eles chegavam nessas cidades, a maneira como as cidades eram organizadas, eram limpas, eram receptivas e abraçavam aquelas pessoas que estavam passando ali, isso sempre me deixava tão encantado, tão realmente brilhava os meus olhos, e até os alimentos, né, que eram servidos, a comida, a maneira, toda essa parte me trazia um acolhimento, né, uma simplicidade que é algo que até hoje conversa muito comigo. Hoje eu não assisto aí com tanta frequência os desenhos animados, menos ainda Pokémon, eu deixei de assistir, mas a minha memória afetiva, a minha relação com o Pokémon, ela ainda é muito forte pelo mesmo motivo, que é a ambientação, né? Para muito além da batalha, tudo aquilo que a gente tinha de vida real ali para além da batalha, né? De vida cotidiana para além da batalha. Isso sempre me chamou muita atenção e me faz pensar o quanto que o conforto, a simplicidade, a receptividade foram coisas que me marcaram ainda quando eu era jovem, quando eu era criança, enfim, um jovem adolescente, pré-adolescente, e o quanto isso até hoje me marca muito quando eu vou falar de design, né? Eu vou construir o design. Olha que interessante, toda essa reflexão e toda essa influência que eu recebi quando eu era mais jovem, aquilo que me chamou muita atenção, hoje são coisas que eu considero importantes e cruciais quando eu vou desenvolver, por exemplo, as minhas soluções de design. Então, eu sempre prezo por um design que traga esse conforto, que traga um acolhimento. Eu gosto de um design que seja mais simples, que tenha uma relação com a natureza. Até fiz recentemente uma postagem falando do design biofílico, né, que é um design que traz e conversa sobre os elementos da natureza e traz o elemento da natureza ali para criar ambientes, para criar interações também que sejam mais interessantes, né, ou que sejam mais acolhedoras para as pessoas. Então, essa relação ainda hoje reflete, hoje eu uso elementos, né, recursos que eu tenho do design para reproduzir, na verdade, tanto a natureza quanto a experiência da simplicidade. E mesmo aquilo que é simples, né, organizado, as cidades organizadas, as linhas, as ruas, como elas se formavam e chegavam ali em terrenos que eram verdes, que tinha um rio, que tinha algo próximo. Então, trazendo essa relação que eu tinha com um desenho animado, eu vejo quanto que eu acabo reproduzindo isso também naquilo que eu proponho. Seja para um aplicativo, até para pagar uma conta. Como ela pode ser simples, como ela pode ser fluida, como ela pode ser acolhedora, como ela pode trazer a simpatia, a alegria, o acolhimento, né, a receptividade que os personagens tinham por aqueles estrangeiros, dizemos assim, né, por aqueles viajantes, na verdade, que estavam passando ali pelas suas cidades. Isso me marcou muito. E até hoje eu tenho essa relação. Eu gosto do que é simples, eu tenho uma predileção para aquilo que é mais acolhedor, eu gosto daquilo que conversa, que traz um pouco do elemento da natureza dentro das nossas experiências digitais também, né? Já que são experiências que a gente cria, não são experiências que existem por si mesmas, mas que a gente recria e pode levar para isso aquilo que nos traz, né? Um bem-estar, um conforto, um acolhimento que às vezes a gente precisa. E no mundo complexo que a gente vive, com tanta informação, com tanta coisa acontecendo, é tanta coisa que aparece pra gente no dia a dia, é o trabalho, é a vida pessoal, são coisas que a gente tem que resolver. Às vezes eu fico pensando, poxa, a gente precisa de serviços que sejam construídos para acolhimento, para aquilo que a gente precisa, que nos ajude também a realizar as nossas tarefas, né? Então os personagens ali que ajudavam o Ash, né, desde, enfim,
quando o Pokémon acabava se machucando e precisava ir para um hospital, né, para um centro Pokémon, enfim, ou quando ele precisava de um lugar para passar a noite. Os serviços todos eram compostos e preparados para ajudar ele dentro da sua trajetória. E se a gente faz um paralelo com a trajetória da gente enquanto cliente consumidor, eu vejo o serviço da mesma forma. Os serviços eles precisam estar preparados para recepcionar as pessoas, para ajudá-las nisso. Até porque a grande missão do Ash, que era se tornar ali um grande treinador, era um percurso que ele estava seguindo, e todos os serviços ali, inclusive os ginásios onde aconteciam as batalhas, eles eram preparados para ajudar ele na trajetória, na trilha que ele tinha. E eles eram construídos de uma forma que era condizente com aquilo que ele tinha como necessidade, com aquilo que ele precisava para aprender e para evoluir. Inclusive, né, quando ele perdia uma batalha, ou até mesmo quando o dono do ginásio perdia a batalha, havia depois uma relação muito amistosa entre eles, né? Havia ali uma relação até de respeito entre um e o outro sobre o aprendizado que aquilo trouxe. Seja na vitória ou na derrota, eles acabavam tendo um aprendizado, e isso sempre era demonstrado de uma forma muito respeitosa entre os dois oponentes até então, né, que saindo do campo de batalha não eram mais oponentes e eram pessoas ali que podiam trocar informações e aprender um com o outro. Isso sempre me encantou muito. Então eu acabo trazendo isso, né, para os serviços. Eu gosto que o serviço seja o mais preditivo possível, que apoie a pessoa, porque imagina, a pessoa já está passando pela própria batalha dela, né? Ela já está se preparando para a batalha dela, a batalha Pokémon dela. Ela já faz isso, a gente já faz isso no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal, a gente está passando por batalhas, né? Os serviços, eles deveriam então nos ajudar nisso e não se tornar mais uma batalha para a gente resolver. Ou seja, a gente não deveria ter crise de ansiedade quando eu preciso ligar para algum serviço para reclamar de alguma coisa, de uma cobrança que foi feita de uma forma indevida, ou mesmo para eu cancelar aquele produto, aquele serviço, porque ele não faz mais sentido para mim. Eu não deveria pensar nisso como mais uma batalha, né? Mas entender que eu estou ali para resolver um problema e aquele serviço foi desenhado e preparado para que eu consiga resolver aquilo de uma forma muito respeitosa, muito amistosa e também muito fluida, com muito acolhimento também, né? Eu acho essas palavras importantes, eu acabo refletindo isso muito no design que eu quero construir, que eu venho construindo, que eu quero propor para as pessoas, que tenha nele acolhimento, que tenha nele respeito, que tenha nele também conforto. O conforto é uma coisa muito importante para mim, e eu gosto disso, né? Quando eu olho para as figuras, imagens que a gente tem ali no desenho, aquilo que me traz conforto, que me faz eu me sentir bem, né? Então, seja em meio à natureza, seja perto das árvores, seja no meio de um campo, perto da grama, seja ali perto de um rio, o que me traz conforto? E como que eu posso, de repente, trazer esses elementos de conforto para dentro das experiências e do design que eu quero propor? Seja um design de produto físico, ou seja uma experiência digital que eu vou propor para as pessoas. Então, eu gosto muito dessa conexão. E eu me peguei pensando aí nessa conexão entre o que eu gostava do Pokémon e como isso acaba também refletindo naquilo que eu vou desenhando no meu dia a dia. No fim, a gente tem muitas influências, muitas que às vezes não são conscientes, e a gente vai ganhando consciência dessas muitas referências que nós temos com o passar do tempo. E com a gente pensando sobre elas, a gente acaba conseguindo chegar a entender coisas que são para nós elementos de valor, que a gente quer colocar como elemento de valor, né? Muito além da marca ou do serviço, eu também tenho os meus valores que eu acho importante, que eu gostaria, que eu quero passar para quem vai usar o meu produto ou o meu serviço. E acaba que o desenho animado acaba sendo uma referência para mim também. Pokémon é uma das minhas referências, tem muitas outras. Eu acho que se eu for falar de cada uma delas, eu vou pegar um elemento, um detalhe, alguma coisa que acaba me chamando muita atenção e que, se eu for pensar bem no que eu desenho, eu acabo também trazendo isso como elemento de valor, né? Não é uma referência imediata e óbvia, é claro. Não estou falando que a pessoa vai entrar ali no aplicativo e vai ter um Pokémon ali para ela, mas aquilo que é conceitual, que é valor, e como eu posso reproduzir isso dentro do meu contexto e entregar isso de uma forma bacana. Eu acho que esse é o grande mote, a grande lição que a gente pode tirar daquilo que nos traz, ou daquilo que que a gente utiliza como referência no nosso dia a dia. Então eu acho isso muito legal, eu peguei nessas ideias e quis trazer aqui, compartilhar sobre como eu entendo e vejo desenhos animados, e principalmente Pokémon, influenciando o meu design, influenciando aquilo que eu vou propor enquanto experiência para as pessoas. É uma coisa muito bacana e muito interessante, e acaba também ensinando um pouco mais sobre
nós mesmos. Então é isso, e me conte aí quais são as suas referências, né? O que você tem de referência aí? São desenhos animados, são filmes, enfim, quais são as coisas que te influenciam, que criaram ou que de repente são valores hoje que você carrega e que você acaba replicando, levando para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente pessoal, para os amigos, para os colegas de trabalho e também, por que não, para os clientes e os usuários dos nossos serviços. Como sempre, meu convite para quem quiser, né, ver esse texto aqui, ver esse conteúdo em texto também, com referências e visuais, a gente tem o conteúdo lá em faberhouse.com.br, tem sempre ali, eu coloco ali uma versão em texto, trago imagens para quem prefere consumir ou gosta também de consumir nesse formato. Então a gente tem isso lá disponível no site para quem quiser informar, enfim, ver mais coisas e ver de uma outra maneira também. No mais, muito obrigado por ouvir mais um dos meus muitos pensamentos e a gente se vê, como sempre, num próximo vídeo. Um grande beijo.